Olá, deixa eu aumentar o meu Olá, volume para tudo conseguir te bem? ouvir melhor. Fala alguma coisa. Alguma coisa? Ótimo, estou te ouvindo bem. Então, E hoje nós vamos falar sobre estudar um instrumento musical sozinho, né? Será que é possível? Quais são as dificuldades? Quais são as vantagens, né? Será que tem alguma vantagem? Então, eu vou fazer algumas perguntas para o Jackson. Ele a- a- pelo que eu sei até então, né, ele já teve essa experiência de estudar sozinho, então ele vai passar alguns detalhes para a gente, né? Jackson, ele já está aqui com a gente desde a semana passada, para quem acompanha as últimas lives. Então, acho que você não precisa se apresentar, né? bom, não sei. Pode ser que as pessoas não assistiram as anteriores, né? Mas se quiser, fica à vontade. Tá. Como já vou contar um pouco da minha história, né? Que tem a ver com a minha história, essa live também. Então, eu acho que não preciso me apresentar. Mas vamos lá. Só falar Aham. meu nome, Jackson. Peraí, deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Pronto. Então tá. O tema aqui, né? Que o Gustavo me convidou para dissertar aqui é sobre estudar sozinho, né? E o que a gente chama genericamente de autodidata, né? E já tem muitos problemas com esse termo, né? Mas eu não vou entrar nesses problemas. Só vou dizer o que eu estou chamando de autodidata e o que eu estou chamando de estudar sozinho, tá? Porque a gente nunca estuda totalmente sozinho, né? Se você está estudando com o YouTube, você já está estudando com alguém. Com alguma dica de um amigo e tal, você já está estudando com alguém. Mas enfim, vai entrar isso como estudando sozinho também. Então deixa eu contar um pouquinho de como eu comecei, né, no violino. Eu já tinha começado na música antes, eu sempre me esqueço que eu comecei na música antes. Eu tendo a falar que eu comecei na música com 14 anos, que é quando eu comecei no violino. Só que eu comecei antes dos 14 anos, aos 12, eu comecei na bateria. E antes disso ainda, eu não lembro a idade, mas foi na terceira série do ensino fundamental um, né? Que eu fiz flauta doce na escola. Então eu já tinha isso, essa bagagem, não me lembrava. Né? Enfim, tem isso. Agora eu vou falar no violino, como que foi, né? Eu entrei aqui na igreja que eu frequentava, tinha uma banda, né, marcial, que é a tradição da igreja ali e tal. E não tinha violino, claro, né? Mas aí o que aconteceu? A minha irmã, ela queria tocar ou flauta transversal ou violino, né? Nenhuma das duas tinha, mas essa não sabia, né, nenhuma das duas, nenhum dos dois instrumentos, né? Mas beleza. Ele foi e falou assim, não, vou aprender aqui violino para ensinar você, para minha irmã, né? Daí diz ele que foi em Londrina, aprendeu violino em... Ah, Milene, tá aqui e tá assistindo. Aprendeu violino em 2 semanas, foi para Londrina, a gente mora aqui em Poricatu, então é metropolitana, cidade metropolitana de Londrina. Foi a Londrina, aprendeu em 2 semanas violino e veio para cá para ensinar, né? 2 semanas. Gente, que genial. E veio para Detalhe. cá ensinar. Veio para cá ensinar violino. Aí foi a primeira turma. Entrou minha irmã, minha mãe, eu acho que foi elas, uma amiga da minha irmã, um, eu acho que foi as três. Se eu não me engano, foi as três ou foi mais dois ali que desistiu no meio do caminho. Então, daí eu vi que, tipo assim, elas começaram depois de um ano. Eu falei, caraca, elas estão tocando do mesmo jeito que começaram. Do mesmo jeito do primeiro dia que elas chegaram com o violino em casa. Eu falei, vamos ver como que funciona isso, né? Que negócio é esse? E queria ser o bonzão, né? Vou lá ver, que daí vamos ver se eu vou continuar desenvolvendo igual elas ou se eu vou desenvolver melhor. Vai lá, eu entro em 2014, né? Com 14 anos. Entro na aula, aí passou-se lá 6 meses eu estudando para um congresso para tocar, né? No congresso da banda, não sei o quê. 6 meses depois de ter entrado na aula. E eu tava tocando igual do primeiro dia que eu comecei.
do mesmo jeito que eu me dei conta. Eu estava sentado com a partitura na frente, assim, com o violino na mão, já sabia ler partitura por conta da que eu já tinha tido teoria musical antes e tal. E eu falei, meu Deus, mas que negócio é esse? Eu tô igual elas. 6 meses fiquei lá na aula. E daí eu saí. Não, antes de sair, eu fui pro YouTube lá pesquisar, né? Como aprender violino, aula de violino para iniciante e os derivados, né? Pesquisei. Eu vi uns 2, 3 vídeos e eu falei, meu Deus, tudo que eu aprendi tá errado. Tudo que eu aprendi tá errado. Eu tava tocando, eu não me dava conta com a postura. Meu violino ficava na frente do meu rosto aqui, assim, né? Não ficava na diagonal. Ele ficava na frente do meu rosto para eu ver as notas. E minha mão, assim, de bandeja. Ou seja, peguei a Nossa. postura totalmente errado. Tudo que os professores de violino dizem para não fazer era o jeito que eu fazia. E tudo isso sem paleira, imagina, né? Segurando aqui na frente com. Enfim, peguei a postura toda errada, descobri isso no YouTube, fiquei bravo pra caramba e saí da aula. Saí e fui estudar sozinho. Aí começou a minha trajetória de estudar sozinho, né? Ficar estudando pelo YouTube. Então, eu digo que eu fui autodidata no violino por um tempo, por quê? Porque esses 6 meses que eu comecei a aprender na igreja lá, né, com o professor, eu não aprendi de fato os fundamentos, a técnica do violino. Eu tocava, mas eu não conseguia afinar, eu não conseguia tirar um som bonito e eu não sabia que tinha que ajustar o violino. Eu fui descobrir que tinha que ajustar o violino 5, 6 anos depois, que tipo foi Do ano jeito que passado, ele ano tá, você retrasado. só pegava e tocava. Então isso, além de toda a postura errada, ainda eu sentia dificuldade em tocar, apertava muito os dedos, porque as cordas não estavam ajustadas, então as cordas ficavam muito altas. E tem aquela corda barata que a gente compra, né, porque a gente não sabe muito bem, então, qualidade, valor e tal. Aí tu comprava as cordas baratas que era tensa, esticava e juntava tudo. Tipo assim, fadada dar errado, né? Então, foi esse o meu começo. E eu comprei um violino, um outro violino, um preto, tá ali, não vou pegar agora. Mas eu comprei esse violino e ele já vinha pré-ajustado, eu não sabia disso. O que é o pré-ajustado? O cavalete dele estava bonzinho, né, na altura certinho. Então eu não tinha dificuldade de tocar para apertar os dedos, né? Então, mas eu não sabia que tinha que ajustar e não sabia que ele vinha pré-ajustado. Por mais que eu li, eu não sabia o que era isso. Então, passei direto, né? Foi indo. E nessa trajetória, eu fiquei de 2014, na metade do ano, eu só fui ter um professor de violino depois desse episódio. Eu só fui ter um professor de violino na metade de 2018, depois que eu conversei com outro professor de violino, que eu estava querendo dar aula, eu tinha começado a dar aula de violino. Ele falou assim: rapaz, você já teve aula? Eu não. E ele, como que você quer dar aula se você nunca teve aula? Como que você se atreve a ensinar se você nunca foi ensinado? Fiquei bravo com ele, mas é verdade. Fiquei muito bravo, mas é verdade. E ele foi delicado. Antes ele falar isso para mim, ele contou a história dele, porque foi parecida, né? Ele chegou num bom nível tocando, e eu cheguei também num bom nível tocando, sem ter tido um professor regular ali, né? Mesmo que online, ali, meu professor que me orienta, né? Então, ele também tinha mais ou menos a mesma trajetória, e foi o que ele fez. E ele deu essa orientação. Depois passou uns 6 meses ele, e aí, Jacques, tudo bem? Tá com bastante aluno? E você tá com o professor? Daí eu, tô com o professor. Ele, ah, tá. Puxando a orelha, né? Tipo assim, você tá Não, fazendo mal, ele né? lembrou. Então, foi essa a trajetória. Eu fiquei 4 anos e pouco. E nesse período, o que eu estudava, né? Isso ainda é um pouco da história, né? E depois eu vou delinear, né? Dar uns tracejados na história. Aí depois eu vou desembaçando os pontos conforme você for fazendo as perguntas, tá? Daí, Aham. então daí o que eu estudava? Eu primeiro estudava, queria afinar, né?
os dedos, né, as notas ali, com os dedos, a forma de mão, né, as formas, e queria afinar isso e ficava estudando técnica de arco, né, técnica básica de arco. Fiquei muito tempo fazendo isso. Outra coisa que eu fazia bastante era transcrever música. Não, transcrever, eu comecei a fazer isso depois, mas eu pegava e ficava tirando música, né? Lendo a partitura, leitura à primeira vista, ouvindo e tentando tirar a música. Fazia basicamente essas duas coisas. Estudava uma técnica básica de iniciação mesmo e tirava música tanto de ouvido quanto leitura, né? Porque depois de 2 anos de eu estar só no violino, eu voltei para o trompete, porque eu fiquei o quê? 3 aulas na bateria, fui para o trompete, fui jogado para o trompete. Eu não queria ir, mas tinha 3 bateristas na igreja e tinha 2 trompetistas. Você precisa tocar trompete e é isso. Então eu tive que ir, fui jogado. Mas aí depois, quando eu voltei para o trompete, 2 anos depois do violino, eu voltei porque eu quis, né? Então ficava nessa, né? Violino, trompete, daí depois eu inventei de aprender contrabaixo, que precisava também. Era aquele step, né? Tudo que precisava eu queria aprender, ia lá, aprendia e Tá ajudava. Fiz aprendendo. até vocal, Então isso aí, né? Então, fui até regente de coral também, pra você ver, né? Enfim, e fazendo Era o aí a Severino. música. Era o Uhum. Severino, né? Era o Severino. Isso. Então, foi isso, tá? O meu estudo foi basicamente esse: leitura à primeira vista, leitura à segunda, terceira vista, ficava lendo a partitura, várias leituras, né? Tirar de ouvido, até porque depois, quando eu comecei a tocar contrabaixo, eu tinha que aprender melhor campo harmônico para acompanhar o instrumental, não sei o quê. Então, eu fazia isso no violino também, né? Tirava de ouvido. E estudos básicos de técnica. Legal. Depois desse panorama, né, da sua trajetória, né, como autodidata, apesar desse termo trazer muitas coisas junto com ele, mas pensando, né, nisso que você falou, olhando para a sua história, a gente vê realmente como que não começou de uma maneira muito legal, né? Tipo, tinham várias coisas que poderiam ser empecilho e motivos para você falar assim, não, isso não é para mim, eu não quero, sei lá, vou tentar outra coisa. Então, essa ideia realmente da persistência e do querer, né, de você realmente se empenhar em fazer alguma coisa, mesmo que as situações ao seu redor sejam adversas, né? Então, isso serve Sim. até como um incentivo para quem está ouvindo a gente, que se você está iniciando os estudos em algum instrumento, pode ser teclado, violino, ou se você está iniciando os estudos em técnica vocal, não importa o instrumento, né? Se as situações elas estão assim meio complicadas, né? Você não precisa usar isso como objeção para parar de estudar, né? Tem como você estudar mesmo nesse turbilhão, né? Tipo, Sim. as coisas elas vão acontecendo com o passar do tempo e você vai adquirindo certas habilidades, né? Mas Então, isso que eu o não sei Jackson quem falou traz essa ideia pra gente, né? Eu não sei quem que disse para mim alguma vez, mas que ter tempo ele é sinônimo de querer. Então, assim, é impossível você não achar 15, 20 minutos no dia, né? Isso não é impossível, você consegue achar. Mas se você não quiser de verdade, você não vai ter tempo para aquilo. Então, Realmente. o tamanho do seu querer é o tamanho do seu tempo. Tirando raros casos, e mesmo assim, mesmo esses raros casos, eles ainda não inviabilizam isso, né? Porque, tipo, a gente O... mostrou aqui na live com o Adriano, né? Quando eu fiz com o Adriano, ele, às vezes, né? Tipo, o trabalho dele, normal, 8 horas por dia. Mas, às vezes, ele trabalhava 14 horas por dia. E eu achei que ele ia falar que ele estudava o quê? 30 minutos, né? Que era o tempo que dava ali e tal. Mas ele conseguia estudar entre 1 e 2 horas, né? Então, quando tinha mais tempo, estudava 2 horas. Quando tinha menos tempo, estudava 1 hora. Conseguiu tirar 1 hora. Por quê? Não só porque ele precisava, mas porque ele queria, né? Então, tem essa Realmente. questão, né? E
o meu professor de piano da faculdade, o Jailton, né? Uhum. Inclusive, se essa live chegar até ele, um abraço para você, Jailton. Mas ele me disse algo parecido com isso, né? No segundo ano, quando eu estava terminando essa disciplina de piano, eu me questionei, dizendo assim que eu não estava tendo tempo para estudar, não estava tendo tempo para pegar as músicas. E ele falou assim, ele foi bem claro e direto, falou assim, é só se organizar. Vai sobrar tempo para passear, vai sobrar tempo para filme, vai sobrar tempo para dormir, só você se organizar. A gente fala, nossa, eu não tenho mais tempo para isso. E ele, tipo, foi bem claro. E realmente eu olhei para minha rotina e falei, nossa, se eu separar certinho o meu tempo, que eu faço isso e aquilo, realmente vai sobrar tempo para eu fazer o que eu preciso. Então, às vezes a gente usa isso como desculpa, né? Mas se você parar para analisar certinho e você realmente vai ver que você tem condições, que você tem possibilidade de engajar mesmo os seus estudos e seguir em frente. Sim, é tudo questão de se organizar, né? De querer se organizar também, né? Tem aquela questão de Uhum. juízo de valor, né? A pessoa, o que acontece muito, que eu acho muito triste isso, é que as pessoas elas querem aprender a tocar bem, mas elas não querem estudar. Tipo assim, eu quero tocar, Realmente. eu quero ficar bom, mas eu não quero passar de meia hora estudando. Então, tipo assim, sei lá, eu quero Como? colocar um chip aqui, como aprender a tocar violino, apertar um botãozinho e sair tocando. E engraçado que para comprar a casa do sonho, para comprar o carro, para comprar um iPhone que quer, a pessoa ela se planeja e fica muito tempo com isso. Então, isso é questão Uhum. de valor, né? E por que, que a música não pode ser assim? Ah, eu quero tocar bem, mas eu não quero estudar. E olha, para conseguir comprar uma casa, um carro, você tem que querer bastante também. Você tem que, ó, né? Tem que Nós, os se dedicar a proletários aqui, isso, né? os proletariados aqui como nós, né? As pessoas assim, classe média baixa e descendo, É, tem que suar um pouco, mas vai, né? sim. Então, e para música tem que suar muito menos do que para comprar uma casa, né? E quer dizer, talvez sue o mesmo tanto, só que você não, você tem menos risco, né? Porque se você deixar de pagar para comprar um negócio, você pode perder a casa que É. você o automóvel que você tem no nome, ou enfim, poder ficar com o nome sujo. Se você parar de estudar, o máximo que vai acontecer é você enferrujar a sua técnica. Né? Você não tem risco de vida. Fica aqui congelado, né? Sim. Então, Ah, enfim, é questão de juízo de valor também. sim, sim, tem várias questões que envolvem isso, né? Então, é uma ideia mesmo de você parar e analisar a sua condição e realmente se dispor Os a cachorros. encarar essa barra. Tá tudo bem aí? Ah, não pode passar um gato na rua que eles fazem isso. Ai, ai. Então, como eu estava dizendo, a ideia é realmente você se dispor a encarar, né, essa barra e começar a caminhar, né? E entender que você vai ah, alcançar o seu objetivo, né? Mas para isso você precisa caminhar, né? Sim, pois é. Um beijo, Larissa. Larissa, ela já foi a minha aluna e um prazer ter você aqui com a gente. Ah, entender, né, aqui nesse bate-papo que a gente não vai fazer mágica. É um caminho, é um passo a passo e a gente está conquistando, né, aos poucos. E falando nisso, pensando nessa ideia de você caminhar, de você conquistar os seus ideais aos poucos, né, e voltando para a sua história, eu queria que você respondesse algumas perguntas e talvez dentro de algumas perguntas você até aprofunde um pouquinho alguns desses pontos que você citou na sua história, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quais as maiores dificuldades de aprender um instrumento sozinho? São várias. Eu diria assim, o elementar da questão. Você vai ter dificuldades, você vai encontrar dificuldades com ou sem professor, né? No caso aqui, o professor, a gente está falando de um professor regular, né? Porque o aprender sozinho, no caso, seria você aprender com um podcast aqui, com um youtuber ali, youtuber X, o Y, o Z, o C.
Então você aprende com várias coisas diferentes, coisas que são parecidas, né, que complementam e coisas que cada um ensina de um jeito diferente, você fica perdido, né? Então, eu estou falando de estudar com o professor, é você ter um professor X que te dá aula e que você aprende com ele regularmente, tipo, toda semana, né? Seja online ou presencial. Então, com professor ou sem professor, você vai ter algumas dificuldades, né? Porque você pode conseguir escutar, calibrar o ouvido, vamos usar esse termo, né? Calibrar o ouvido com mais facilidade do que você conseguir torcer, por exemplo, fazer os movimentos de dedo aqui certos no violino, né? Você pode conseguir ouvir se está afinado antes de conseguir afinar com os dedos, com a forma. Ou você pode fazer o contrário, conseguir afinar com os dedos antes de perceber. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Você vai ter algumas dificuldades e algumas facilidades com ou sem professor. A ideia é que, sem professor, é como se você pegasse essa massa de pão e colocasse fermento. Então, a dificuldade, ela vai ficar muito maior. E a facilidade não vai ser bem aproveitada. Então, é basicamente isso. Tá? Mas qual que são as principais, né, as dificuldades que... Você ia falar alguma coisa? Não. Não? Quais são as principais dificuldades que você pode ter? A primeira, né, vou colocar em sequência aqui, mas não é uma sequência de prioridade, tá? Dificuldade sem Aham. dificuldade. Mas a primeira é de você não saber o que fazer. É de você pegar e falar, tá bom, eu tenho que saber a postura do meu instrumento. Beleza. Você vai lá ver 20 vídeos sobre postura, vê e aprende a pôr a postura no vídeo 1. Aí você vai no vídeo 2, o cara fala para você colocar o violino um pouquinho mais para cá. Aí você vai no outro vídeo, mais para lá. E ele só vai e fala o que você tem que fazer desse jeito, mas não explica o porquê, né? Aí você fica, mas, pô, qual que eu vou fazer? Eu vou colocar o violino mais pro lado de lá ou mais pro lado de cá, né? E por não ter o porquê, né? Ou alguns ter o porquê e outros não, você não sabe, você não tem os motivos ali para você pegar e calcular, tá? Isso aqui é por conta disso, isso é por conta daquilo, então vou fazer desse jeito, né? E mesmo se tiver, você pode estar decidindo uma coisa que você não está preparado para decidir ainda, né? É a mesma coisa de você pegar assim, sei lá, uma ideia para uma criança, né? Você fazer uma criança escolher que carro que a família tem que comprar. Ela pode escolher. Ela vai chegar lá e vai falar, ah, esse papai, mas com que critério, né? Como que ela está Certo. escolhendo? Então eu estou usando a questão da criança porque quando você começa a tocar um instrumento, você inicia um instrumento novo, por mais que você já tenha uma iniciação na música, ou fez teoria daqui, ou toca violão, toca teclado e quer tocar violino, por exemplo, por mais que você tenha uma iniciação, você vai começar a aprender o mecanismo daquele instrumento. Você vai começar a aprender a fazer música com aquele instrumento, né? Então, é como se fosse uma criança começando a aprender a viver, começando a aprender. Primeiro ela vai, aprende a mexer o braço, aprende que ela consegue jogar a saliva para fora, fazer barulho com a boca, ela começa a tocar e sentir os limites do corpo, né? Aí começa a engatinhar, depois começa a andar, puxar as coisas da mesa, né, pelo pano. Ela quer uma caneca que está lá na outra ponta da mesa, ela puxa o pano para a caneca chegar perto. Então, ela vai Não aprendendo aos interessa se poucos. está tudo caindo. Ela quer a caneca. Tem um monte de jarra de vidro na frente, mas ela quer a caneca lá do final, então vai caindo. Exatamente. Então, essa é a questão, né? Também. Então, tipo assim, você tendo uma orientação, eles escolhem as horas certinhas, né? Falar aqui. Sim, Você eles tem, sabem, exatamente. eu falando em cima deles latindo fica muito ruim? Ah, eu vou Ah, falar fica mesmo. uma textura muito linda. Fica Não dá pra um. dar música. Granulação, né? Ah, agora Então, vai, agora vai. Então, então tem essa questão, né? A diferença da criança, né, aprendendo a viver, e de você aprendendo instrumento sem uma orientação específica, sendo um professor personalizado, né, orientando você, a diferença é que a criança sem um adulto, ela provavelmente vai morrer.
sem alguém ali para cuidar, provavelmente ela vai morrer. Ela não vai conseguir, porque quando ela é pequenininha, ela precisa que o pai alimente, né? A mãe alimente, senão ela vai morrer de fome. Mas você com ciumento, você não vai morrer, né? Enfim. Mas isso, essa é um pouco da questão. Então é difícil de você conseguir evoluir dos níveis mais básicos para os mais avançados com um tempo mais reduzido, né? A primeira dificuldade, você demora para ver o resultado. Por quê? Porque provavelmente você está tomando caminhos, você está fazendo um monte de zigue-zague. É o taxista com aquele, esqueci o nome daqui, taxímetro, né? Taxímetro. Ele podia só seguir linha reta, mas ele vai fazer um monte de curva para ficar mais caro. Né? Não estou falando que taxista É. faz isso. Você é taxista, não estou te ofendendo. É só um exemplo, tá? Se você não faz isso, continue não fazendo, tá? Seja um trabalhador honesto. Exatamente. Então. Ou é a mesma coisa, vamos usar o Uber aqui agora, né? Se você vai dar tantos reais, né? Para chegar no lugar X. Só que se tiver engarrafamento, vai demorar mais para chegar. Então vai ficar mais caro. Então, você tendo uma orientação personalizada, você quer ter um professor seu, estou chamando de orientação personalizada, que é mais bonitinho, você consegue chegar no lugar de maneira pontual. É um tiro direcional, né? Sai daqui, vamos chegar lá e acabou. Beleza? Sem o professor, você pode olhar para o lado e querer entrar naquela rua. Aí naquela rua, você olhou para, achou bonito, voltou e vai fazendo um caminho Você esquisito. vai quase que se perdendo, né? Você pode até chegar no seu objetivo, mas você demora muito mais e faz muitas curvas, Sim. às vezes pega alguns atalhos que não vão te levar para onde você quer, só vão te levar mais para trás, enfim. Isso, e pode ter um sortudo que conseguiu pegar um atalho que chegou lá. Né? Chegou, viu o resultado e teve sorte de pegar os vídeos certos e tal, né? Ou talvez ele foi espertinho, foi vendo, foi entendendo, pesquisando. Mas mesmo que você chegue num tempo satisfatório no seu resultado, você provavelmente você teve muito mais esforço do que você teria com um professor. Né? No caso de buscar a informação, procurar a informação, filtrar a informação e aplicar. No caso, Eu quem queria faz isso... até colocar um ponto sobre isso, espera só um pouquinho. Essa ideia do esforço a mais, né, que a pessoa que está aprendendo sozinho faz. Porque no meu caso, com a técnica vocal foi assim. Eu não tive um professor particular de técnica vocal. Eu aprendi técnica vocal na faculdade, né? Nós fazíamos as aulas de técnica vocal em coletivo, grupo. né? E o primeiro ponto era esse, que as aulas eram coletivas. Então, o professor tinha momentos que a gente ficava fazendo um atendimento mais específico com o professor sozinho, mas só que na maioria das vezes era um estudo coletivo. Então, nem sempre o professor ia responder a sua dúvida especificamente. E eu fui aprendendo assim. E aí eu comecei a ler, inclusive eu entrei num projeto de pesquisa e comecei a ler ainda mais sobre técnica vocal, só que eu fiz um esforço muito grande para conseguir chegar onde eu estou chegando, né? Para conseguir alcançar assim o nível que eu estou agora, e eu não estou plenamente satisfeito ainda. Então, tipo, é realmente um esforço a mais que você acaba fazendo, justamente por não ter esse acompanhamento personalizado do professor. Então, eu concordo com isso que você disse, porque é o que eu vivi e vivo ainda, né? Com a técnica Sim, vocal. e continuando, que você complementou o que eu já ia falar, essa função, né? Não que o aluno não tenha essa função também, mas ele tem a opção de ter ela mais para frente, mais maduro. Essa função de buscar informação, filtrar e aplicar é a do professor. O professor estudando para ser professor, ele faz isso. Ele tem que fazer isso. Então, você meio que está querendo ser professor, aluno, dá tranquilo. Né? Se você for regradinho, tudo você consegue fazer. Mas dá muito mais trabalho. Né? Seria mais interessante você fazer isso depois, né? Quando você já está mais maduro. O que é estar mais maduro? Já ter uma técnica que o seu professor considera boa, né? Tipo, não é concreta, é sólida, ter uma técnica sólida, já ter uma noção musical de interpretação e coisas assim, sabe? Ter maduro a música também na cabeça, não só no tocar.
Aí você sim. já tem uma bagagem e você já consegue filtrar melhor. Até na hora de pesquisar, você vê que o título, o resumo do texto não bate com o que você está querendo, você já nem olha, né? Você vai A, selecionando, a, né? é Yala o nome dela? Yala Gabriele, que comentou? É, Larissa. Ah, tá, Larissa. Então, e isso é muito bom, Larissa, de gostar de entender o porquê de tudo. É muito bom porque daí você não sai só reproduzindo, né? Eu falo que os alunos que são os que vão mais longe são aqueles curiosos. Você não tem que sair também ouvindo e aceitando, fazendo assim, tudo bem, professor, para tudo que ele falar. É importante que você questione o que ele fala, mas é aquela tem duas maneiras, a mais correta de se fazer e a que não vai te dar bom para você. Te dar bom para você, não, colocando as palavras certas. É a maneira estranha, a maneira errada de você não aceitar o que o professor está falando. Ele disse para você fazer de um jeito, aí você não concorda e não faz e fica por isso mesmo. E fica assim. Essa é a maneira ruim, negativa, que vai trazer só pontos negativos para você. Quando você vê que você não está evoluindo é por conta disso. A maneira boa, o professor falar, ó, faz desse jeito. Por quê? Eu acho que assim é melhor. Daí o professor vai, ele pode explicar, defender o ponto de vista. Aí acontece o diálogo, o debate. Você pode até colocar virar uma chavinha na cabeça do professor que eu não tinha pensado. Ele, vamos experimentar dessa maneira. Então, se você tem alguma coisa para questionar com seu professor que você não acredita ou que você leu em outro lugar que é diferente, tem que falar, né? Tem professores que são mais difíceis, né? Principalmente os mais tradicionais, assim, eles são mais Mais cruéis nessa rígidos, né? parte. Né? Tipo assim, não, é desse jeito e pronto. Aí, enfim, é a sua relação com o professor, mas comigo eu acho que com o Gustavo Aí também, você assim, a vai gente pesquisar, aí você vai é pesquisar e provar para ele que ele exatamente. está errado. Ah, mas muito legal esse ponto que você citou e também a sua resposta, Jackson. Então, pensando nessa primeira questão que eu coloquei, uma das dificuldades, então, de você aprender um instrumento sozinho é que você acaba dando voltas, eu diria, desnecessárias. Porque, tipo assim, você acaba aprendendo, né? E talvez dentro dessas voltas você aprenda uma coisa e outra que são interessantes, mas só que você gasta um tempinho a mais. E sem falar do esforço que você faz, que foi até um exemplo que eu citei da Esforço minha. intelectual, né? Então, tipo, sem falar do esforço a mais que você faz, e então, tipo assim, você acaba realmente entrando, correndo o risco de entrar num círculo vicioso, de acabar Sim. caindo nas mesmas questões, repetindo os mesmos erros. Então, realmente, você está rodeado aí de diversas Sim. coisas que podem Uma, prejudicar o seu desenvolvimento, sabe? Então, é complicado, tem que ir analisando bem a situação. uma outra dificuldade é a questão da consciência e a questão do feedback. Eu vou falar primeiro da consciência. É difícil a gente ter consciência de tudo que a gente está fazendo. Eu acho que, não sei se já aconteceu com você alguma vez, de você estar, por exemplo, você não lembra o que você estava fazendo antes, aí você está lá sentado na cozinha, você, o que eu estou fazendo aqui? Dá um De manhã, apagão, né? Tipo, principalmente, né? O que tô eu estou fazendo fazendo aqui. aqui? Você sai para buscar alguma coisa, chega lá, mas o que eu vim buscar mesmo? Né? É a questão da consciência, né? Então, assim, você pode ter lapsos de memória, mas não é nem disso que eu estou falando. É de consciência. Por exemplo, você dá aquelas voltas desnecessárias. Às vezes você quer dar uma volta e o professor fala assim, olha, é o seguinte, você dando essa volta, você vai parar num lugar, né, que não é muito legal. E essa atitude vai resultar em tais e tais e tais eventos. Vai acontecer isso e isso. Se você quiser fazer do mesmo jeito, você vai estar consciente. Você vai estar fazendo essa volta sabendo o que vai acontecer. Então, daí você escolhe de maneira consciente. A diferença de você estar sozinho é que você sai dando volta e não sabe e descobre do pior jeito. É a questão da forma de mão, né? Se eu vai tocar violino, essa é a mão esquerda, né? Que usa os dedos na corda. Se você vai tocar violino e você está estudando sozinho e faz isso,
você vai descobrir da pior maneira que quando você tiver que tocar mais agudo, você não vai conseguir, né? Porque só quando você for tentar tocar agudo que você vai perceber isso. E muito tempo assim, isso é tensão, isso vai gerar um problema muscular, lesão, tendinite, alguma coisa, vai machucar, né? Então você vai descobrir da pior maneira. Depois que acontecer, você vai pegar o caminho meio que vendado. Quando chegar no final, você vai, então era isso que ia acontecer. Você pode até estar onde você queria, ou próximo de onde você queria, mas você vai olhar ao seu redor e ver o tanto de coisa que você trouxe junto com você. Coisas boas e ruins também. Sim. O outro exemplo do feedback que eu ia dar aqui é que, por exemplo, pode ter professores maravilhosos nas redes sociais, né? Em redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, e eu também sigo vários professores maravilhosos e dou algumas aulas também maravilhosas. Né? A gente está aqui também se enquadrando nesses Sim, a perfis de gente vai dando, pessoas, professores ensina a maravilhosos. estudar e tenta reduzir um pouco esses danos, né? Só E para só deixar que claro. assim, o que a gente tenta fazer? A gente tenta responder às questões de vocês, a gente tenta estar o mais próximo, né? Só que não dá para a gente responder o porquê da sua dor da mão esquerda sem ver você tocando. E você, por mais que você assista a aulas maravilhosas, em algum momento você vai sentir dúvida se você está fazendo certo ou não. E aí que também entra um pouco o papel do professor. Não é só aí, mas é aí que você se dá conta que, putz, aí eu tenho que ficar procurando um amigo, mandar vídeo para um amigo que toca violino, mandar vídeo para um tio que toca, e sair desesperado buscando um feedback será que está certo isso? Eu estou em dúvida com isso. Então, é nesse momento que vira a chave, se dá conta, mas não é só aí que o professor é necessário. Se tivesse professor, você não Uhum. teria esse desespero, né? Essa coisa toda. Então, essa coisa do feedback é importante. Você pode ter aula com professores muito bons, só que você precisa de um retorno também, né? Porque você pode estar tocando aquilo ali, tipo assim, você quer tocar música X e aí você sente que você está tocando ela em 70%, né? 100% é bom, a música tá boa em 100%. Você sente que sozinho você conseguiu chegar em 70%. Mas, se por exemplo, um professor veio e assiste um vídeo seu tocando, ele fala assim, putz, se ele mexesse esse movimento, ele estaria tocando em 100%. Então, às vezes, a gente se contentou com 70%, só que por causa de era para você estar tocando 110%, né? Mas você não prestou atenção em um pontinho que, se você tivesse com o professor, estaria um grau a mais. E eu já adiantei umas coisas que eu ia falar para o final, né? Mas, enfim. Ó, ela deixou uma questão interessante aqui. Você quer falar um pouco sobre isso? Como deixar de lado esses vícios que a gente... Que vícios? Você pode especificar? Antes dela escrever alguma coisa, como você mesmo estava citando do violino, que ao invés de ficar com a mão, né, não sei se é assim, tá? Acho que sim, eu já tive algumas aulas. Primeiro que eu tô fazendo com o direito, disfarça. Você fazer, tipo, imagino que seja assim, e aí você tava falando de fazer assim. Isso é um vício, por exemplo, você fazer muito tempo Sim, assim eu e pensei nisso, mas acostumar a fazer assim. Sabe? Uhum. Tipo, como que eu me livro disso? Eu cheguei pra você pra fazer aula assim. Oi, Jackson, me ajuda. Como que eu me livro É, disso? então, é, tem, é um jeito só. Você precisa aprender por que que está errado, aonde você vai chegar desse jeito. Ah, tá. Então é isso mesmo, de pegar o instrumento de uma forma errada. Você tem que entender aonde que está o erro, por que que está errado, né? Por que que você não pode pegar o violino assim, se é mais gostoso, sei lá. Assim. Eu não acho, mas, enfim, por que que está errado? Né? Você tem que entender o que que tá errado ali, aprender o que que está certo, qual que é o jeito certo, e o mais difícil, você tem que desaprender o errado para aprender o certo. Por quê? A gente é ser alma, né? A gente é intelectual, mas a gente também é corpo.
Nosso corpo tem memória. Então, não adianta só você falar, se você está assim, seu professor fala, não, assim não, que vai dar X, X, X problema. Então, direito, você tem que tocar assim. E só isso não vai adiantar. Você vai ter consciência. Você sabe que agora tem que deixar a mão assim. Só que agora o que você precisa fazer? Você precisa ir lá na pastinha de memória, né? Pegar a postura errada e você tem que arrancar aquela postura errada e colocar a certa. Se fosse simples assim, do jeito que eu fiz, ó, arranca aquela pastinha e coloca a outra lá na cabeça, fechou. Tava tudo certo. Mas o que que acontece? Quando você parar de prestar atenção, a sua mão vai voltar. Eu estou usando a mão, mas é a postura errada, né? Pode ser o ombro, né? Quando você parar de prestar atenção, o seu ombro vai subir. Aí, o que que você precisa fazer? Você precisa estar consciente de que sempre quando você não tiver consciente, você vai voltar para as velhas práticas. Você vai voltar para o vício. Então, você tem que estar consciente. Você precisa dar um jeito, né, Tem gente que faz isso escrevendo, tem gente que faz isso lendo sobre um determinado assunto, ou assistindo, por exemplo, violinistas tocando e prestando atenção na mão esquerda deles, né, que é essa mão aqui, para ele ficar se reestimulando que esse é o jeito certo, ó, a mão dele não tá torta do jeito que eu uso, ó, é como se você estivesse falando para si mesmo, né? Então você tem Você que vai sempre, adquirir um novo hábito, né? sim, e o duro que o aprender errado, principalmente, por isso que eu falo que principalmente no início a gente precisa de um professor, porque um professor tem menos riscos, né? E o aprender errado vai fazer com que você demore o dobro de tempo para aprender certo. Porque se você demorou um mês para aprender essa postura assim, você está um mês tocando desse jeito, você não vai demorar menos que um mês para fazer isso aqui. Então você vai demorar uma conta, tá? Que eu estou criando, mas não é exata, não é de um estudo específico. Mas você vai demorar um mês para lembrar, para ficar lembrando da mão ficar assim, e depois você vai demorar outro mês para guardar esse movimento. Então você tem que desconstruir o hábito anterior e construir um novo. Não adianta você só aprender do jeito certo, você tem que desaprender o jeito errado. Então, um exemplo concreto do que você vai ter que fazer. Você vai precisar estudar prestando o máximo de atenção. E sempre quando você perder a atenção, você não se mexe. Não se mexe, a questão da postura, né? Não se mexe. Opa, eu estava desatento. Aí você presta atenção na mão. Você está desatento, você prestou atenção na mão, tá, voltou, tá no lugar errado. Então você tem que ficar estudando consciente o tempo inteiro, então você precisa ter bastante determinação para você vencer isso o mais rápido possível, como se fosse você estivesse expulsando um vírus do seu corpo. Tá? Sobre Então você. isso, só te interrompendo mais uma vez, Uhum. eu dei uma aula agora à tarde e aí a minha aluna ela me apresentou um problema, né? Ela estava com dificuldade na dinâmica e aí eu estava acompanhando ela na música e tal. E aí eu percebi que ela sempre voltava para o mesmo erro, sempre voltava para o mesmo erro. E eu falei para ela assim, ó, imagina a música como um caminho. Você não caminha com os olhos fechados. Então, olha por onde você está andando. Eu falei exatamente assim para ela. Olha por onde você está andando. Presta atenção no que você está fazendo. Se mantenha atenta enquanto você está cantando. E aí, ouvindo isso que você disse, eu me lembrei. Porque realmente, quando você está tocando, quando você está cantando, se você está querendo se livrar de algum vício, de alguma coisa que você quer melhorar, uma coisa que você está querendo fazer direito, você tem que se manter atento. Só Sim. reforçando mesmo e citando esse Uhum. exemplo. Sim, porque se você não faz esse processo que é primeiro de desconstruir e depois reconstruir, e depois reconstruir não, depois construir um novo hábito, né, uma nova memória muscular, você não vai conseguir vencer aquilo. Vai acontecer de assim, então é assim que toca, né? Beleza. Aí você está estudando e esquece, não presta atenção. Aí quando você vai lembrar que você estava, que você tinha uma forma errada, você vai perceber que você está com a forma errada ainda, né? Com certeza.
Então é complicado, né? E aí? Beleza. Então, assim, só para a Respondi. gente pensar Depois você nisso. podia falar se eu Ah, tá. Você respondi, ou ficou quer saber alguma se dúvida. respondeu? Dá um feedback aí. Mas, pensando em estudar sozinho, alunos, Albert Einstein, essa ideia de você realmente estudar sozinho, você tem que estar ciente que você está enfrentando vários riscos, né? E você vai lidar com diversas dificuldades, que foi o que você citou. Agora, eu queria fazer uma outra pergunta. Quais são as facilidades, quais são as vantagens barra benefícios de você estudar sozinho? Então, esse é um pouquinho mais difícil de pensar, porque eu tive mais dificuldades do que facilidades. Mas então eu vou usar aqui como, se eu lembrar alguma facilidade que esteja uma facilidade de fato, eu falo aqui e deixo claro. Uhum. Mas o que eu vou chamar de facilidade? Eu vou falar de o que é confortável, que é mais confortável sozinho do que com o professor, né? O que é mais confortável. A primeira coisa é de você não ter compromisso com nada. Você pode estudar, pode, bem entre aspas, com muitas aspas, não. Você pode estudar o que você quiser. Você vai mudar sem risco de alguém falar, meu, não é muito bem assim, meu, faz desse jeito. Não vai ter ninguém te orientando. Então, você fica mais solto, né? E isso faz com que você não tenha essa pressão, né? Claro que depende muito do professor. Um professor, depende do professor, não vai ter pressão também. Mas o fato é que sem um professor que vá dar aula para você, né? Tipo, vai ver como você está tocando e tal, e dar uns feedbacks, você fica mais solto para fazer as coisas, né? Outra coisa é que eu não consigo pensar tantas virtudes assim, né? De ser autodidata, né? Mas talvez, ó, eu vou dizer uma qualidade que um autodidata tem, que, claro, se ressaltaria com um professor, mas que geralmente os alunos que começam de cara com um professor, geralmente eles não têm. Tá? Não é sempre, mas geralmente eles não têm. O autodidata tem o sangue nos olhos. Ele vai, pesquisa, ele olha, assiste vários vídeos sobre a mesma coisa, ele vê que técnicas que ele vai aprender mais para frente, quanto tempo, e vai lendo, vai ouvindo podcast, vai assistindo vídeo. Então ele tem o sangue nos olhos, ele repete, 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 repete. Por mais que ele pode estar repetindo uma técnica de um jeito errado, então ele repete e guarda com facilidade a técnica errada. Pode acontecer? Pode, que está fazendo sozinho, né? Mas ele repete, 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 ele fica bastante tempo estudando. Provavelmente o autodidata ele estuda mais tempo do que um aluno que estuda com um professor. Então, essa, não vou dizer que é uma facilidade, mas é uma qualidade, é um jeito do autodidata. E é um pouquinho também, às vezes, acontece de não querer um professor, porque ele se vira bem sozinho, né? Eu consigo ir atrás dessa informação, eu consigo ter um mínimo de consciência, então eu não preciso, estou estudando no Se espelho, torna, consigo se ver. torna aquela pessoa mais disciplinada, né? Tipo, você não precisa, o pensamento às vezes é esse, né? Eu não preciso de um professor. Ó, E, Jackson, espera só um minuto. Você que é das cordas, responde essa pergunta aí. pode, depende do instrumento. No violino, provavelmente vai atrapalhar. Se você estiver tocando violão, na mão direita, você ter unha grande vai ajudar, né, para dedilhar as cordas, né? Agora, com o violino, pelo menos a unha do dedinho e a do polegar da mão direita, você tem que deixar cortado. Quer dizer, da mão direita, essas duas unhas precisam estar curtas, e da mão esquerda, essas quatro. Por quê? Porque no violino e no violão, que é igual na mão esquerda, ukulele e teclado. Então, é todas. É todas. Você É. pode deixar a unha grande, né? Tem até uma amiga nossa, a Lores, né? Que ela toca piano e tem as Uhum. unhas grandes. Só que o que acontece? Ela já toca faz tempo e ela conseguiu adaptar a forma da mão dela para não atrapalhar, tá? Então, para um ukulele eu posso até ajudar melhor, porque
a forma é igual a do violão, que é parecida com a do violino. Então, as unhas grandes na mão esquerda, a que você usa para digitar as cordas, atrapalha porque você não consegue deixar os dedos assim, ó, redondos. Eles ficam retos. E eles retos assim te atrapalha a andar pelo instrumento, tá bom? E no piano é a mesma coisa, né? Porque no piano você precisa dessa forma. E aí, tipo, se você Mas tá com as depende de unhas sua muito mão, grandes, pode que não. provavelmente você vai acabar fazendo isso aqui, com Aham. as unhas muito grandes. Então pode te Eu prejudicar um lembro pouquinho. quando eu estava na UEL no piano funcional, né, no De nada. funcional, Espero que tenha ajudado. na UEL eu deixava, eu tocava violão, né, sozinho e estudava piano na UEL, né? Então daí a mão direita eu deixava as unhas grandes. Eu sentia muito incômodo. Eu sentia muito incômodo que para deixar a forma certinha, a unha batia na tecla. E o piano é pesado, né? E eu É, via aquele barulho, eu sentia a unha batendo, eu me incomodava, né? Então a mão ela ficava um pouquinho mais plana, assim, né? Não ficava tão assim. Mas eu sentia incomodando. então, como eu falei, no piano a posição das mãos é assim, né? Com os dedos mais para dentro. E aí, se você tá com a unha muito comprida, acaba fazendo isso. Pode te atrapalhar. Larissa, o que, que você quis dizer aqui? E no teclado, a mesma coisa o quê? Você tá querendo dizer? Deve ser. Ah, Vai diminuindo aos poucos o tamanho da unha. é, Se pegar você no pode. tamanho que não te atrapalha, No caso do violão, eu acho que você teria que cortar, tipo, realmente, pensando na mão na mão esquerda, né? Que você esquerda falou não assim. tem jeito. Aí você tem Aí que vai ficar cortar com tudo. fica a mão esquerda curta e a mão direita com as unhas grandes. Mas pro teclado, se você deixar um pouquinho mais curto, acho que já vai dar uma facilitada. É, Continuando as facilidades, né? Então, o sangue isso. no zóio, né? E esse sangue no zóio, ele ajuda se você tiver se você sentir assim, não, realmente eu preciso de um professor e com um professor assim, tipo assim, vamos dizer, não que eu realmente preciso, mas o cara tá lá estudando sozinho, ele fala assim, pô, eu mando bem sozinho, cheguei num nível que a maioria sozinho não conseguiria. Mas eu sei que se eu for com um professor top, eu vou conseguir acelerar né, a, o tempo para aprender uma técnica e, além disso, eu vou subir muito mais de nível. Né? Então, autodidata, mesmo que manda bem sozinho, você pode ter certeza. Se você pegar um professor bom, seu nível vai subir bem mais rápido, que o rápido também é relativo, né? Só que é bem melhor, vale a pena experimentar. Realmente. E então, assim, uma das facilidades seria esse estudo um pouquinho mais, não vou dizer despretensioso, né? Porque você tem uma pretensão, você quer chegar em algum lugar, mas um pouquinho mais livre, né? Você tem ali, faz os seus horários, enfim. Então, você tem essa Você não se liberdade, sente. né? Você tem, vamos dizer, uma liberdade assim de si mesmo, né? Que a gente sente uma pressão Uhum. psicológica com o professor, mas não é que o professor está pressionando, é uma pressão psicológica sua mesmo. Que é o quê? Você não está estudando direito, você está estudando pouco, você tem mais tempo, você falando para si, né? Aí você fica pressionado para estudar, para mostrar para o professor que você está fazendo e tal, né? Na próxima aula, para mostrar que você evoluiu. Sozinho você não tem isso. Isso pode fazer com que você fique mais largado, não estuda. Tipo assim, eu tenho capacidade, eu tenho potencial para atingir 80%, mas tudo bem se eu ficar nos 60%. Tudo bem, não vai ter É. uma cobrança externa, né? Então E, é isso. e uma outra vantagem, posso dizer assim, é que você adquire uma certa disciplina, né? Sim, Ah, sim. você aprende Isso é a perfeito, realmente né? transpor as barreiras, né? Porque como a Sim. nossa amiga aqui, eu não sei se o seu nome é esse, mas seu perfil tá para mim, Vinícius, né?
E ela disse aqui que é complicado e dá um desânimo. Então você aprende até a lidar com esse desânimo. Então você começa a aprender a lidar com todas essas questões que envolvem o estudo do instrumento, da música. Então, uma das vantagens é que você acaba adquirindo essa disciplina, né? Uhum. Ela perguntou aqui, ó, se vocês acham bom se cobrar, tipo, uma cobrança mais pesada, isso ajuda? Não, eu acho totalmente o contrário. Não é necessário um pingo de cobrança. Essa questão da cobrança, eu vou entrar numa coisa teórica rapidinho, só vou passar assim, dar oi e já partir para a parte mais prática na fala. Isso é coisa do ensino tradicional. Você precisa ser cobrado, pressionado, tem a ver com é, a indústria também, né? Você tem que produzir mais, aquela coisa, né, do capitalismo e tudo. A gente entra na política aqui, né? Então, é um pensamento de ensino tradicional, de que o professor é o mestre, ele sabe de tudo, você não sabe de nada. Você precisa ser cobrado para você tirar o melhor de si. Essa é uma perspectiva, só que tem outras. Tem outras que estão sendo estudadas que não são tão recentes, mas que a escola não aderiu ainda. Mas então, o que eu estou querendo dizer? Se cobrar não ajuda tanto. Você precisa entender o porquê. Você não precisa se cobrar e estudar todo dia. Você precisa entender que se você não estuda todo dia, você demora mais para chegar no seu resultado e você esquece com mais facilidade. Entendeu? Aqui, desculpa, você fazendo pergunta. Pode fazer. É outra coisa também, né, do ensino tradicional. Ó, pergunta é mais importante do que resposta e o erro é mais importante que o acerto. Porque quando você erra, se você erra bastante, você já tem um repertório enorme do que não fazer. Então facilita de achar. Se você só acertou, você não sabe como que é errar. Então, já pensou? Tipo, você só acerta e erra lá na frente. Você não vai Uma ter criança que tem estabilidade. tudo. Tudo que ela quer, os pais dão para ela, assim, facilmente. Dá Mas um imagina BO. um adulto que vai se tornar. Nossa. Então, perguntas são muito importantes, tá? Porque se você está perguntando, isso mostra que você tem interesse e você vai aprender melhor. O interesse é um Sempre ponto pergunta. essencial quando você está aprendendo. E sobre Sim. isso que você falou de se cobrar, não é legal. Porque É legal isso só entender o vai. porquê. É, exatamente. Aí você responde É, no direct depois. A pergunta que mas, assim, só passando rapidamente por essa pergunta, ah, você disse, né, que está com essa dificuldade para avançar para a mão esquerda e tal. E aí você perguntou no final, é normal? E assim, a resposta está dentro da sua pergunta, em uma palavra: medo. Esse medo de avançar para tal lugar. Então, assim, a gente vai encarar muitas coisas que vão nos amedrontar, né? Então, estudar música envolve até isso, de você vencer os seus medos. Então, é uma ideia muito profunda, sabe? Então, tipo assim, é você realmente encarar e pensar que o erro ele vai te trazer uma visão sobre aquilo que você está fazendo e pode até te ajudar, entendeu? Então você precisa se arriscar, sabe? é E o que ver eu o que acabei de está falar. funcionando e o que vai acontecendo. É o medo, no caso, é medo de errar, né? Mas É, vai erre mesmo. Tipo, avança, tá com medo de avançar, avance e erre, tá? É isso. Se tiver um professor, é até mais fácil, porque se errando, você já vai ter as orientações e tal. Mas é sim. isso. Muito legal, gente. Eu estou gostando da interação de vocês. Deixa eu continuar aqui para mais uma pergunta. Como que é? Peraí. A pessoa não entende o que ela mesma escreveu. Se eu tenho condições. Ah lá, próxima pergunta. Se eu tenho condições de fazer aulas com um professor, posso ainda assim optar por aprender sozinho? É uma pergunta provocativa, provocativa mesmo. É a questão, ó, envolve tudo que a gente já falou de valor, de questões assim que tem a ver, né? Tipo, eu esqueci o que eu ia falar agora
do valor e também do orgulho, né? Tipo, não precisa de professor. É a questão de, assim, você pode optar por fazer sozinho? Eu posso falar, pode. A gente é livre, democrático, país democrático, né? Boa parte do mundo democrático, você pode optar por fazer o que você quiser. Agora, visto tudo isso que a gente acabou de falar, sabendo que vai ser mais complicado, você vai ter que descobrir a roda que outras pessoas já descobriram, né? Eu gosto muito desse termo, que o Leandro falava Lembrei do sempre, Leandro. descobrir a roda. Descobrir a roda. Sabendo que o professor já estudou aquilo que você está estudando, o professor já foi aluno e o professor provavelmente, né, ele já estudou para ser professor. Então ele já foi aluno do que ele está estudando e ele já estudou para ser professor também. Como que é? Professor, pode sim. Claro. É, então, daí, essa coisa do pagamento também é outra coisa, né? Tipo, eu É acho outra cara a questão. aula. Eu queria tanto fazer aula, mas é muito caro, não sei o quê, mas ó, um exemplo de ser que isso é juízo de valor, né? Eu não estou falando que que você menospreza, desvaloriza a música, mas o que eu digo só a música ela não vale tanto assim para você. Você não, aquilo não tem tanto valor, você não quer tanto, né? Então se tá caro é porque você não quer tanto. Tem diferença de caro e valor alto, né? Por exemplo, iPhone, valor do bicho, né? Mas se você tivesse R$ 5.000 livre, né, e que você se você gastasse, não ia fazer diferença, você ganhou esse dinheiro, sei lá, num vale sorte, né, algum jogo, enfim. E você ganhou esse dinheiro, não vai fazer diferença, você vai lá e compra um iPhone, né? O iPhone, ninguém fala, pode até falar que é caro, mas o iPhone tem valor alto. Mas se você tivesse o dinheiro, provavelmente você pagaria por uma Mercedes, por uma casa, uma piscina, né? Então, são coisas que têm um valor alto pra caramba, mas que tem valor para você. Então, você pagaria, se você tivesse dinheiro, você pagaria, né? Ou você paga parcelado, dá um jeito de ter. Agora, se aparecesse, por exemplo, um iPhone por R$ 200, você não ia comprar? Se você vê valor no iPhone, que a maioria das pessoas vê, R$ 200 um iPhone é baratíssimo. Só que R$ 200 no meio de uma aula de música é caríssimo, né? É engraçado, né? Você vê. Um mês de aula de música, você tem horas estudando mais as horas que você vai estudar na sua casa, e você acha que o iPhone por R$ 200 é baratíssimo, um celular, e um mês de aula é caríssimo, entendeu? Então é tudo questão de valor, tá? Então a aula de música pode até ter um valor alto, né? Mas se ela parece caro para você, quando você falar que está caro, é que aquilo não tem o valor que deveria ter. O valor dele é maior do que o preço dele é maior do que o valor, tá? É, Então, era essas isso que eu duas ia falar, a questões. diferença entre preço e valor. Eu acho que eu respondi de pode optar por fazer sozinho, né? Respondi. Está relacionado com essa ideia do orgulho, de você realmente pensar, então, deixa eu ver se eu entendi, você entender que o professor ele já estudou, ele ainda está estudando, né? Ele já passou por aquilo e ele tem condições de te ajudar naquilo que você está querendo, né? Então, se você tem a condição de optar por ter um professor ali te ajudando, é muito mais válido, porque você Peraí, vai esse ter cachorro tá bastante impossível. coisa. Vai lá, trocar uma ideia com esses cachorros. Mas a ideia é essa, gente. Voltei. Mas a ideia é essa. Então, tipo assim, você realmente colocar na balança. Uhum. Ser sincero mesmo. Tipo assim, eu Não tem aprender valor pra sozinho. você? Ok. Não Uhum, tem eu valor aprender aqui. sozinho. Olha o tanto de coisa que vai vir junto, né? Pensando em lesão, coisas, vícios, coisas ruins que eu posso trazer, sem esquecer também das coisas boas. Mas, tipo, o que eu vou trazer estudando sozinho?
E o que que eu vou ganhar, né? O que que eu vou trazer estudando com o professor? É realmente você ponderar as coisas e ver o que que vale a pena de fato, né? De acordo com o que você quer, com o valor que aquilo tem para você. Então é uma questão, ao mesmo tempo genérica, posso dizer assim, mas também envolve muitos aspectos pessoais, da visão de mundo que a pessoa tem, né? Sim. É, tá um pouco, eu acho que um pouco às vezes a gente está até falando assim na live, é preciso estudar sozinho, parece que a gente está falando para as pessoas, estude com um professor, só isso, né? Porque a gente é professor, né? Mas não, é aquela questão do clichê, né? O clichê não é porque é clichê que perde o valor da fala. Pode acontecer de você sair repetindo um clichê sem entender o que ele está dizendo. Só que não perde valor. É aquela questão de coach. Não sei quem, se alguém nunca ouviu isso na vida, vai ouvir hoje. Né? Eu falei de coach, apareceu o Gabriel. Aquela Ele coisa de sempre coach. aparece na hora certa, né? Né? Se você evolui 1% todo dia, num ano, você vai estar 365% melhor. É uma coisa de coach, é uma coisa genérica que parece pobre, de tanto que as pessoas falam. Só que isso é pura verdade. E como também eu ouço isso muito pelo Gabriel, como ele vive falando, se você for pela matemática, você vai estar muito mais evoluído do que 365%. Porque o 1% de ontem, ele vai continuar no 1% de hoje e vai somar no mais 1%. Então, em 2 dias vai ser 1% mais um e vai subindo, né? 2% mais 2%, enfim. Matemática não é o meu negócio. Mas é uma frase que a gente ouve com frequência, que a gente virou uma coisa genérica, mas tá aí. Realmente é uma frase que tem valor. É uma frase que ela diz alguém já passou por isso e já entendeu, que é a questão de ter o professor. Outra coisa que eu ia falar do professor. Pode acontecer de você ter tido uma experiência ruim com o professor. Que o meu professor era grosseiro, ou que meu professor queria isso e eu queria outra coisa. Fulano de tal não ensinava bem. Porque tem muita gente que não teve a decência, né, de, tipo assim, nunca teve professor, né, um professor que é específico para ele e dá aula, né? Tem pessoas que fazem isso, enfim. Questão moral, ética e outras coisas a mais, né? Não vou julgar pessoas assim. Mas você pode ter aula com alguém que realmente não sabe ensinar, que toca bem, mas ele não é bom em ensinar. E esse professor, ele não deslegitima, não sei se é assim que fala, mas os outros. Ele não tira a legitimidade dos outros professores. Um Isso. professor ruim não deixa os outros ruins. Né? Então, troca de professor. Arrasta pra cima, que vai cair no perfil do Gabriel. Aprender dois instrumentos ao mesmo tempo atrapalha? Não, eu já fiz isso. Hoje eu não faço muito isso mais, eu fico só no violino. Mas assim, o que vai acontecer é que você vai demorar um pouquinho mais para ficar boa em cada um dos instrumentos. Teve uma época que eu estava estudando violino, contrabaixo e violão, tudo sozinho. Então, o que acontece? É difícil você medir qual a atenção que vai para cada instrumento, né? Vai ter um tempo que você vai prestar mais atenção em um, vai ter um tempo que você vai prestar mais atenção em outro. E principalmente se você começar os dois instrumentos de um nível bem baixo, tipo assim, tá começando no teclado e tá começando no violão ao mesmo tempo, aí vai dificultar um pouco. Aí sim eu penso que atrapalha, porque você tem que guardar e você precisa fixar na sua cabeça, deixar sólido como você qual é a linguagem de cada instrumento. Então é como se você quisesse aprender inglês e espanhol ao mesmo tempo. Então é difícil de conciliar, tá? Atrapalhar, não atrapalha, mas é mais difícil de conciliar. Mas depende um pouco também da sua disciplina, tá? Então é isso. Se você já tiver... Você toca violino. Eu também gosto do som do violino. Obrigado. Eu tenho alguns vídeos aqui no meu perfil tocando.
Gente, o Jackson disponibiliza vários conteúdos bem legais aqui. Vão lá conhecer o perfil dele. Depois que acabar essa live, vocês podem continuar interagindo aqui com a gente. Momento Depois vocês vão network. lá conhecer o perfil dele, conhecer o meu perfil. Tá aqui em cima, aqui, ó. Você clica aqui É e vai verdade. parar lá. Tem uma função legal agora no Instagram que é parecida com a do YouTube. Se você entrar no perfil assim das pessoas, eu não sei se é todos, mas o meu perfil que é comercial, você entra lá, vai ter um sininho. Aí você clicando no sininho, você recebe notificação de quando tem live. Eu não sei se quando tem publicação também recebe, mas eu sei que se quando tem live você vai estar sabendo. O Instagram vai te mandar. Então é bem massa essa função agora. Tem Mas, bastante conteúdo bacana aqui, né? E ótimo. Muito legal, muito bacana. É, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. E só, assim, recapitulando um pouquinho, né? A gente está vendo aqui como que estudar sozinho pode sim trazer alguns benefícios, né? Mas você acaba correndo alguns riscos e enfrentando certas dificuldades, né? Então cabe a você ponderar tudo isso de acordo com o que você quer, de acordo com o que você deseja e ver o que é melhor para você, né? De acordo com aquilo que você está eu lembrei buscando, né? de um benefício, de uma Ah, facilidade, digamos assim, de estudar sozinho, que é mais difícil com o professor. Você, estudando sozinho, é muito mais fácil, sozinho assim, tipo, sozinho mesmo. Tipo, você pega e estuda e vai procurando método e, enfim, mas você tá ali tocando e descobrindo o instrumento. É muito mais fácil de você criar uma linguagem própria. Eu acho que isso acontece muito mais cedo. De você sim. de você ter a sua cara tocando, né? Porque você vai ter menos estímulos diretos de outra pessoa, falando, olha, segura desse jeito, produz um som assim, não sei o quê, né? Eu É, acho que isso acontece mais cedo. Eu penso nisso, sim. porque isso aconteceu comigo. Eu tocando assim, meu som não era bonito, mas eu tinha uma linguagem, eu tinha um jeito de Jackson de Você vai tocar adquirindo e a fui sua desenvolvendo. identidade, né? Construindo a sua Sim, identidade. E pensando nessa ideia de você estudar sozinho, né? Como eu citei aqui, os meus estudos de técnica vocal eles começaram assim, né? Eu fui especulando, fui ah, conhece pesquisando melhor, algumas né? coisas. Fui indo atrás e tal. Mesmo assim, eu estava tendo aula com uma professora, mas não era particular, né? Era uma aula em grupo, né? Que a gente tinha na faculdade. Então eu comecei assim, e aí eu fui pesquisando e descobrindo coisas novas, e realmente eu fui adquirindo um meu jeito de cantar. Eu fui criando a minha identidade. E uma coisa que aconteceu uma vez, eu fiquei muito emocionado quando isso aconteceu. Eu vi na igreja uma criança, ela pegou o microfone e falou assim: Olha, eu tô cantando igual o Gustavo. Aí ela começou a fazer umas coisas que tipo, é muito massa a pessoa te reconhecer por aquilo que você faz com o seu instrumento, Sim. sabe? Porque isso mostra que ela reconhece que aquilo não é uma coisa que ela viu em outros, mas ela viu em você. Então, realmente, você acaba construindo a sua identidade quando você tá nessa jornada, assim, de estudar sozinho, né? Só ressaltando duas coisas. Tem que saber diferenciar jeito próprio, característica de vício em técnica. O meu jeito de tocar é com a mão assim, É. negativo. Isso aqui é vício, isso aqui vai te dar dor, não é Se está jeito te Jackson de trazendo tocar. Né? malefícios, não é uma coisa legal. Sim. Se isso está Então te prejudicando, não é legal. tem que diferenciar essas duas coisas, tem que conseguir não usar o. Não consigo aprender essa técnica com. Não preciso dessa técnica porque o meu jeito é assim. Né? Tem que conseguir conciliar isso, né? Diferenciar jeito de vício técnico, diferenciar meu jeito de não consigo aprender aquilo, então deixo aquilo de lado, meu jeito de tocar é esse. Diferenciar essas duas coisas. E outra coisa também, não é que com o professor você não vai ter o seu jeito de tocar.
Não, seu professor, você vai ter muito estímulo dele, mas você tendo a sua consciência, difícil, é quase impossível. Você pode ter, eu tenho vários alunos, eu não vou conseguir lembrar quantos agora. Tenho vários alunos de violino. Eles têm todos aula comigo, eu sigo o meu planejamento, só que cada um ele tem um jeitinho diferente. Claro que tem muito de mim neles, porque eu sou professor, mas cada um deles eles têm a própria linguagem. Aprendendo a conduzir o arco do mesmo jeito, mesmo assim ainda tem sutilezas, né? Porque o violino já não é o mesmo, aí a anatomia, o corpo, né? Então, isso acontece de um jeito ou de outro, mas sozinho eu acho que é mais cedo. E é mais forte também, né? Logo de cara. Sim. Eu também, Larissa, tô com saudade das aulas, viu? Vinês, obrigado pela sua participação, pela Pode colaboração, ficar pelos combinado. comentários. A gente vai fazer mais lives aqui, inclusive segunda-feira tem mais uma. E tem outras salvas no nosso perfil, você pode dar uma olhada lá. Sim. Essa também vai ficar salva, então daí você pode terminar de É, assistir depois. isso. Muito bom, muito bom. É a última Chegamos na pergunta. tarde. A última pergunta. Dicas, apesar de que você já deu muitas dicas até agora, mas tem mais algumas dicas para quem está estudando ou começando a estudar sozinho, o que evitar, o que priorizar, etc. Tá, eu vou tentar sintetizar algumas coisas para deixar bem claro assim. Eu vou usar isso mesmo, o que evitar e o que priorizar. Evite pular de exercício muito rápido. É uma coisa que eu não falei aqui ainda. De comecei a aprender a tocar com dedo um, dedo 2, amanhã eu já vou tocar dedo 2, 3, no outro dia 3, 4, no outro dia eu vou tocar todos juntos. Evita ficar pulando de exercício, tá? Ficar pulando de conteúdo, né? De ficar pulando de coisa. Evita isso. Primeiro, evita ficar pulando de conteúdo. Depois, evita também se dar desculpa, tá? É muito importante que você não se dê desculpa para ficar sem estudar, que você estude com uma boa frequência e que você realmente preste atenção no que você está estudando. Você consegue chegar num resultado satisfatório. Com certeza, com o professor ficaria mais. Só que você já consegue sozinho, né? Mas você precisa ter bastante concentração, tá? Tente saber o que você está sabendo, saber o que você está fazendo, tá? Nunca só saia reproduzindo, tá? Evita isso também. Tenta sempre saber o porquê que eu tenho que fazer assim. Por que que essa técnica tem que usar desse jeito e não daquele, tá? Porque aí você pode entender que, tá, esse jeito causa lesão e esse não, mas você pode entender que esse jeito fulano de tal ensinou e esse jeito ciclano de tal ensinou, né? Porque, não sei se na técnica de piano, mas na técnica de violino, tem várias escolas de violino. Então, a postura de arco tem várias diferentes, né? Uma caiu em desuso faz um tempo, né? Que é acho que é a russa, não sei se é a russa. Tem a franco-belga e acho que é a russa. Caiu em desuso, né? Muita gente não usa mais, mas aquela forma também funciona, certo? Então, tem que entender o que, que vai de escola para escola. Então, tome consciência e tenta sempre escolher, tá? Não abraça o mundo. Escolhe uma coisa ou outra. Se você viu um monte de vídeo e muitos falaram de um jeito, outros falaram de outro, você vai ter que escolher um ou outro. Não vai dar para você fazer dos dois, tá? Então, é basicamente isso, tá? Sempre procura seguir uma linha de raciocínio, entender o porquê que você está fazendo o que você está fazendo, o porquê que você não pode fazer aquela técnica agora, não pula de exercício para exercício, tenta deixar um exercício bom para fazer o outro, mesmo que você não saiba quando ele está bom, se você não conseguir descobrir isso, mesmo que você tenha que sair correndo atrás de alguém para ver você tocando, né? Ou eventualmente pagar uma aula ou fazer um festival de música, alguma coisa assim, tá? Mas tenta sempre
ter um feedback, tá? De algum jeito. E também filtra, tá? Eu acho que essa é a principal coisa. Tentar filtrar, isso é muito difícil de fazer. Tá, eu vi tudo isso, vi 5 vídeos. Qual que serve para mim, tá? E então são essas as dicas se você estuda sozinho. Ótimo. É realmente a pessoa ela ter consciência do que ela está fazendo, do processo que ela está passando, né? E sempre procurar as melhores alternativas, tomando cuidado para não cair em armadilhas, para não entrar em ciclos, né? Que só vão levar ela a repetir os mesmos erros. E também ter a condição de discernir o que é melhor para ela. Tipo, dentro de algum vídeo que ela encontrou, de algum material. Então é realmente você andar com cuidado, né? Sim, Por mais você que seja um falou caminho dessa, difícil. você falou essa questão de entender o vídeo, também, ó, uma coisa super válida. Saiba quem que você está assistindo, né? Vale até para gente, né? Não saia ouvindo e acatando o que a pessoa fala sem saber qual que é a formação dela. Esse cara está ensinando violino, tá? Mas ele já teve aula, com quem que ele teve aula, quanto tempo, o que que ele já fez da vida, e vai pesquisando, né? Para evitar charlatão, porque tem bastante, viu? Infelizmente. Infelizmente. Ah, ótimas essas dicas. Eu imagino que o pessoal vai conseguir aproveitar muito bem isso, a galera que está estudando sozinha, ou a galera até mesmo que pensa em já iniciar procurando um professor, porque às vezes ouve tudo isso e fala, nossa, eu não quero assumir esses riscos de estudar sozinha, né? Então, eu entendo que essas dicas assim vão servir realmente para várias pessoas e eu gostei muito desse papo. Eu falei dele antes de você chegar. Ai, ai. Muito Não dá certo, legal. não. Em 2 semanas, o máximo que você aprende. Dá pra aprender bastante coisa, mas aprender a tocar violino, assim, tipo, sair tocando todas as A aula. músicas que você conhece. Complicado. Complicadinho. Mas é isso. Se não tiver nenhuma questão, nenhum comentário. Vai ficar salva, Gabriel. Você vê lá depois. Alguém tem algum comentário aí a colocar? Top, 5 segundos. 5, 4. Não vou fazer isso. Vamos ficar parados só Beleza. um tempinho, porque é uma coisa muito difícil achar uma capa boa para live. Sempre um É tá assim, verdade. o outro assim. Vai lá. Vai, Quem estiver corta. vendo vai presenciar isso. Acho que já deu, né? É isso aí. Aquele que trava, né? Tipo, Será que o vídeo travou? ah, segue a gente. Segue aquela pessoa que te diz quem seguir. Mentira. Você tem que escolher. Então, Tem que escolher. O Gabriel não precisa muito dessa resposta, mas ela serve para outras pessoas, né? Que é o quê? Você tem que filtrar, né? Ver de todas as pessoas, pesquisa sobre a vida delas, não precisa stalkear também, tudo, né? Mas ver se o que a pessoa realmente está falando realmente faz sentido, né? Se fizer sentido, e se várias fizer sentido, é... tá vendo? Então, se fizer sentido o Eu que a tô pessoa aqui, assim, falou, eu tô aqui ouvindo você falar e tô pensando, que capa eu vou colocar nessa live? Aí você sugeriu isso, então pronto, meu problema tá foi vendo? solucionado. Então, o que a pessoa falou faz sentido, parece ser uma pessoa que tem uma formação sólida e tal, e tem mais de uma pessoa que entrou nesse perfil bom, né, de que dá para você seguir o que ela está falando, você escolhe, vamos supor, você filtrou, 2 pessoas têm uma formação sólida, 2 pessoas elas sabem o que elas estão falando, elas sabem ensinar e sabem tocar bem, aí como que você escolhe?
Aí você escolhe pelo seu gosto. Eu fui mais com a cara desse. Os dois são bons, você foi com a cara de um, você escolhe. O último critério é esse, tá? Mas não vai, tipo assim, escolhe a pessoa porque você foi com a cara dela, mais o currículo da outra pessoa que tem uma formação melhor, né? Não estou falando só de formação acadêmica, mas tipo de saber o que está falando e de realmente saber transmitir aquilo, né? Usa o gosto como último filtro, tá? Mas primeiro pesquise, saiba quem quer o quê e depois você usa o gosto É para decidir. importante. Às vezes não dá nem para você ir pela popularidade da pessoa, né? Tipo, ela tem vários seguidores, Uhum, muito sim, engajamento. Então, tipo, exatamente. isso é complicado, mas, tipo, realmente você ir por isso, por essas ideias que o Jackson falou, de você avaliar vários pontos e chegar, né, na conclusão de que realmente aquele profissional, digamos que aquela pessoa é um profissional, de você chegar num ponto de que o conteúdo que aquele profissional tá disponibilizando é interessante, é bom para você, né? Uhum. E é difícil saber quando você é iniciante, né? O que é bom e o que não é, né? Mas nesse A gente caso, falou sobre isso nas outras lives, né? Você nesse saber o que caso você vai, precisa. sim, você tem que pesquisar. Não é fácil, não tem uma dica pronta, uma fórmula, não. Você tem que pesquisar sobre a pessoa, ver os vídeos dela, ver a resposta das pessoas, né, sobre o que ela está falando. Tem que dar um jeito de comprovar. Se não conseguir, vai com. Ah, outra coisa. Se você não conseguir, vai com alguém que já está inserido naquilo. Quero aprender a tocar violino. Tá, eu não sei quem escolher. Pega um amigo seu que ele teve uma evolução, né? Começou a tocar, aí você vê que ele está aprendendo melhor, ou ele já toca bem, né? Pergunta para quem sabe, tá? Quem que você conhece, de confiança, assim. Ou que não precisa nem conhecer tanto, né? Você sabe um violinista, acha que ele toca legal, pergunta com quem ele teve aula. Sim, Acho que é até mais fácil do que sair stalkeando. eu sei, por indicação, né? Tipo, nossa, um amigo meu, Também. ele aprendeu, ele tá tocando super bem. Deixa eu conhecer esse cara, né? O que que ele tá disponibilizando? Que eu quero aprender também, né? Uhum. Ai, ai, olha, eu tô olhando aqui. Vai começar o Ai, ciclo. ai. Sócrates! Vai, vamos fechar essa live e a gente começa outra zoando. Tá, o Sócrates vai encerrar aqui, o Gustavo vai voltar. Voltei. Não, eu realmente esbarrei o dedo, eu não ia colocar aquela. Eu não ia Sim, colocar filtro nenhum. Mas, enfim. É isso. Muito obrigado, Jackson, pela sua participação. agradeço. Obrigado a vocês que interagiram pra caramba nessa live. Foi super legal. E eu imagino que a gente vai sair daqui com muitas ideias, né, a respeito do fato de você estudar sozinho, né, encarar essa ideia, e também de você procurar um professor e saber o que, que você vai ter com um e com outro, né? Então, entender que é possível essas duas formas. Sim. Muito legal. É isso. Obrigado. Até segunda-feira. Até. Falou.